A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos aqui para continuar o estudo do livro de Jó. Hoje é o capítulo 4, de 21 versículos, né? O título fala assim: Ele faz, repreende Jó. A gente vê que, aleluia, no capítulo anterior, né? Eles esperaram, eles quem? Os amigos de Jó, aquela dor, aquele momento difícil de Jó ali, de ter ficado calado ali, eles viram que grande era a dor de Jó. E aqui a gente vê que ele começa a conversar com Jó. O versículo 1 fala assim, ó: Então respondeu Elifaz. É interessante, irmãos, pra gente, antes de continuar o versículo, que o Elifaz, o significado do nome dele fala tesouro de Deus, esforço de Deus. Oh, maravilha, que significado de nome bonito, né? Aleluia. Eu vejo assim, sabe, irmãos, pela bondade de Deus e misericórdia, Deus envia Elifaz, né? Falando sobre o esforço, para Jó se esforçar. O tesouro de Deus ali para estar junto de Jó ali. Então, Elifaz era o significado do nome dele, né? Aleluia. Elifaz o temanita e disse: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Então Elifaz já conhecia Jó, irmãos. Os outros amigos de Jó, que nós vamos estar vendo nos capítulos aqui agora, também já conheciam a Jó. Sabiam, né, da integridade, do caráter, da maneira que Jó era, Jó falava, Jó pensava, Jó agia. Então, Jó não era para eles desconhecido. Agora, a situação que Jó estava vivendo, estava passando, essa era desconhecida. Essa era algo assim que eu imagino, né, ele faz, os outros amigos aqui, nós vamos estar nos capítulos falando deles aqui, né? Um se chama Bibaldi, aleluia, o outro Zofar, que a Bíblia fala que o nome deles aqui, eles veem essa situação de Jó e levam um espanto, ficam chocados. E às vezes, irmãos, na vida nossa, na vida de pessoas que a gente conhece, ou às vezes não vê muito tempo, mas tem sempre contato, acontece coisas que nós, humanamente falando, irmãos, não entendemos. Não tem explicação, mas uma coisa, irmãos, nós temos que aprender e examinar o texto, o contexto. Irmãos, tem coisas que só Deus sabe, só Deus pode explicar, só Deus pode dar entendimento, discernimento para a gente entender. A gente não pode, irmãos, se precipitar com os nossos lábios e falar coisas, dizer coisas que na nossa mente, talvez pessoas porque já tem uma experiência de vida, na minha experiência de vida eu vou dizer que é isso. A gente não pode falar isso, irmãos. As coisas de Deus a gente tem que discernir espiritualmente. Não pode ter conclusão, percepção humana. A gente vê isso muito a Bíblia falar. Aleluia! Temos que levar a Deus em oração, conversar com Ele, pedir a orientação dEle. Aleluia! Que Ele sim venha falar conosco, né? A gente vê que os amigos de Jó aqui vão entrar nessa questão aqui. Não vou adiantar nada aqui, mas a gente vai ler os capítulos aqui e vamos entender o porquê disso, né? Porque a gente vê que o próprio Deus, ele explica depois, ele fala depois, ele diz depois, aleluia. Mas quando acontece uma situação, irmãos, eu acredito que hoje na sua vida, na nossa, a gente está vivendo uma situação assim, não igual a de Jó, irmãos, porque a forma de Deus se relacionar, tratar, fazer com Jó, Deus sabia que ele tinha estrutura para aguentar aquilo. A minha, a sua, só Deus sabe. Deus conhece, aleluia. Aí o versículo fala assim, ó: Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas, né? Ele falando que Jó foi essa pessoa, aleluia. 4. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido, né?
Quantas pessoas viram em Jó um homem íntegro, um homem reto, um homem ali que a Bíblia fala que o próprio Deus testifica dele que se desviava do mal, um exemplo de vida, e ele pregou, ele ensinou, ele aconselhou, e pessoas que estavam saindo, vamos dizer assim, se perdendo no caminho, voltaram para o caminho de Deus, aleluia, com a vida, com o exemplo da vida de Jó. Versículo 5, mas agora que se trata de ti, tem fadas, e tocando-te a ti, te perturbas, porventura não é o teu amor de Deus, a tua confiança, a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? 7, lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos. Então ele faz, no seu entendimento, fala para Jó, aleluia, cadê a sua confiança em Deus? Irmão, Jesus tem misericórdia de nós, irmão. Olha a situação que Jó estava. Ele praticamente mexe com Jó. Daquilo que Jó falava, Jó pregava, Jó dizia, Jó explicava, Jó vivia. Porque humanamente falando, irmãos, a dor que Jó estava no seu corpo, por causa daquela chaga maligna que foi colocado, estava tirando dele, irmãos, aquela disposição, aquela firmeza. Porque, irmão, quem disse isso não foi o homem, foi Jesus. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, as lutas, as aflições, as provações que nós vivemos, você vive, nós vivemos, irmãos, chega um momento da nossa vida, a nossa certeza de fé está no Senhor, que o corpo nosso, o físico nosso, ele sente, irmãos, ele se abate, ele cansa, ele tem hora que tem que parar para respirar, para a gente pegar um ânimo, um vigor para continuar a caminhada, irmãos. A gente tem que saber que nós temos que pedir ao Senhor a sua bondade, a sua misericórdia, o renovo que vem dele, mesmo o corpo nosso desfalecendo. A palavra de Deus fala para nós lá em Coríntios 4:17, 2 Coríntios 4:17, fala também o versículo 16 e o 18. O homem interior, aleluia, se renova todo dia. Mas aqui, irmãos, o quadro do físico de Jó, irmãos, estava abalado, irmão. Se coloque, você meditando agora, na situação que ele estava, irmão. Ele vem e que não aponta o dedo para ele, mas praticamente faz ele lembrar disso, irmãos. Aleluia. Querendo cobrar algo dele, irmão. Tiago, a Epístola Universal de Tiago nos ensina que nós temos que chorar com os que choram. Não é repreender a pessoa que está chorando, não, é chorar. Aleluia. Com os que choram e se alegrar com os que alegram. Irmão, a Bíblia não fala que é pra gente repreender a pessoa, até mesmo ela numa fraqueza dela, não. A Bíblia fala assim que é pra gente levar a carga um dos outros. A Bíblia Sagrada fala para nós que é pra gente ter paciência. Isso é para mim, isso é para você, com os mais fracos na fé. Irmão, nem todo mundo entende, nem todo mundo é despertado na hora, nem todo mundo abre o coração na hora, nem todo mundo é usado por Deus, igual seja às vezes o caso seu, de alguém. Tem pessoas que levam mais tempo, irmãos, para entender, para compreender, para abrir o coração, para chegar onde Deus quer. Irmão, Deus conhece. E nós não podemos, irmãos, aleluia, apontar o dedo. Temos que ajudar, irmãos. Pedir a Deus essa graça, que o amor dele que é derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, a gente tem essa estrutura para ajudar. E também quando for a nossa vez, a gente ser ajudado também, irmãos. Aleluia. O versículo aqui, ó. Aleluia. 8 fala assim: segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam mesmo. Com o hálito de Deus perecem, com o sopro da tua ira se consomem. Ele quer dizer para Jó, que aquele que planta o mal, colhe o mal. E aquele que planta o bem, não é injustiçado. Mas, irmão, Deus está no controle. Deus estava aqui no controle da situação. Era algo
permitido por Deus. Não Jó permitiu para acontecer, Deus permitiu. Deus tem um propósito, Deus sabe, Deus estava fazendo, Deus tinha algo maior para realizar no fim dessa história, irmãos. Aleluia. Ele faz, não estava compreendendo. Muitos não compreendem, irmãos. Muitos não entendem. Temos que ter mais, irmãos, sensibilidade da parte de Deus, do Espírito Santo, para entendermos algo. Irmão, tem hora que nós temos que só chorar com a pessoa, só orar pela pessoa, não dizer nada, irmãos. E pedir a Deus que Ele sim toque, fale, coloque as mãos. Às vezes, irmãos, só você, isso eu falo para mim primeiro, irmãos. Aleluia. Passamos isso aqui na cidade onde moramos, aqui na frente da igreja, pela misericórdia de Deus. A esposa que é pastora sempre fala isso para nós. Tem hora que nós não é para falarmos, fala isso para mim, é para ouvir só a pessoa. Aí a pessoa ouve falando, chorando, contando para você o que ela está passando, irmãos. Aquilo vai ser como um conforto, um alívio, um renovo, uma cura para a alma dela, irmãos. Aí ela pode ser que ela chegue em mim, em você, e pergunte algo. Aí você vai orar por ela, você vai ler a palavra com ela, vai explicar, e aquilo, aleluia, essa comunhão vai curar a pessoa. Aqui ele faz, não estava entendendo, irmãos. Ele faz, estava sendo duro com Jó aqui. A gente vê aqui no texto aqui, ó. Continua no versículo 10, fala assim, ó, o rugido do leão e a voz do leão feroz e os dentes dos leãozinhos se quebram. Perece o leão velho, porque não tem presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma coisa me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Ele teve essa experiência, irmãos. Aleluia. Era para ele entender, porque nós vamos ver nos outros capítulos que os outros, Bibaldi e Zofar, não tiveram a mesma experiência. Que foi algo que Deus estava fazendo, Deus estava permitindo. Aleluia. Entre pensamentos, versículo 14. Vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobre me vieram o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou diante de mim e me fez arrepiar os cabelos da minha carne. A gente sabe que é um espírito maligno. Parou ele, porém não o conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que seu Criador? Então, estava dizendo de quem? De Jó, irmãos. Ele faz, se ele pede, fala, ora, fala com Deus. Irmãos, eu entendo pela Bíblia que ele faz, Bibaldi e Zofar eram pessoas que serviam a Deus por causa da vida de exemplo de Jó, por causa da vida que Jó tinha de comunhão, de entrega, de devoção, de buscar o Senhor. Mesmo que você conheça aquela frase que é muito conhecida, antes eu ouvia de falar, hoje eu conheço de perto, mas ele era um homem temente a Deus, Jó. Ele era um homem que, como você e eu, nós, irmã, serva de Deus que está aí do outro lado, precisamos todos os dias progredir, caminhar, crescer, aprender, Deus mudar a nossa vida para mais próximo estarmos perante o Senhor. Ele faz aqui, irmãos, teve essa visão, ele entendeu, ele deveria, irmãos, buscar mais a Deus para entender mais a situação que o seu amigo Jó estava passando. Mas o que ele fala aqui, ó? Versículo, aleluia, 18. Eis que ele não confia nos seus servos, e os seus anjos atribuem loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujas fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Então, casa de lodo, o que é, irmãos? Um lugar que a pessoa vai pisar ali e vai se sujar. E aqui fala que assim, ó, e são machucados como a traça, né? O espírito maligno estava falando para ele faz ali, e ele estava tendo entendimento que nós, humanamente falando, irmãos, podemos ser machucados, nos ferir, cair. Irmão, aconteceu algo com a gente. Agora os anjos do Senhor, que são
criados por Deus. E é interessante que lá em Hebreus fala que eles nos auxiliam, aqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós, aleluia. Esses, irmãos, são criados perfeitos. Só que nós sabemos pela Bíblia Sagrada que o Lúcifer, que fala numa tradução bem antiga, ele enganou uma terça parte dos anjos e ele quis ser semelhante ao Altíssimo e foi expulso lá do céu. Então, irmãos, esse espírito maligno estava fazendo uma comparação dos anjos, criaturas perfeitas, e nós, humanamente falando, o ser humano, que a Bíblia chama nós, fala, e é verdade, imagem e semelhança de Deus. Nós podemos nos ferir, nós podemos machucar, pegando o exemplo de Jó. Só que nós, irmãos, vamos herdar a salvação. Ele, o diabo, e os anjos que foram enganados estão condenados. A missão do adversário hoje é querer levar todos para o inferno, que não foi criado para o homem, mas sim para ele e seus anjos, enganando, querendo falar que Deus não é verdadeiro, Deus é mentiroso, a sua palavra não é verdade, e esse é a missão do adversário, matar, roubar e destruir, irmão. E aqui, falamos isso nos vídeos anteriores, há uma luta, há uma batalha, há uma guerra espiritual, irmãos, nessa história de Jó, tremenda, irmãos. E nós precisamos entender, você precisa entender, aqui começando por mim, que vivemos hoje esse mesmo cenário. Irmão, com a mesma fé de Jó, não. Na medida da sua fé e da nossa aqui. E nós temos que estar ligados, pedindo misericórdia, firmados no Senhor, para vivermos, vencermos, conquistarmos, caminharmos, aleluia. E o que Deus quer fazer na nossa vida, na sua, Ele vai realizar. Mas temos que estar ligados no Senhor, aleluia. Irmão, amigos, pessoas vão estar ao nosso lado. Quem é espiritual, irmãos, vai nos ajudar. Quem não é, irmão, vai querer falar um monte de coisa. Vai querer apontar o dedo. Mas não se preocupe com isso, irmãos. Jó passou por isso também. Versículo 20 e 21, para a gente encerrar hoje o capítulo 4, fala assim, ó. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, eternamente perecem, sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência, morrem, mas sem sabedoria. Então, aqui é interessante, né? Que ele fala da vida do homem, ele fala do período de vida do homem, isso comparando com Jó ali, comparando com a situação que Jó estava vivendo naquele momento. Mas, irmão, era aquele momento, aleluia, porque Deus, ele muda a nossa história, Deus, ele muda o momento. Irmão, hoje pode ser que o momento meu, seu, nosso, de tantos irmãos na face dessa terra, e sejam difíceis, irmãos. Mas, irmão, nós, você, temos ousadia, diz a palavra, para entrar no Santo dos Santos e falar com o Criador, falar com o Todo-Poderoso, irmão, e Ele trabalha ao nosso favor. A Bíblia fala que Ele trabalha a favor daquele que nele espera. Esperar é fácil, irmãos? Não é. Tiago, capítulo 1, versículo 4, fala que a paciência é a obra perfeita. Você fala assim, irmão, paciência é algo que não é fácil, é difícil, é verdade, mas na escola de Deus, na caminhada com Deus, na trajetória nossa com Deus, nós vamos aprender dessa maneira. Jó estava passando por isso aqui, irmão. Que lição para nós, que lição para você, para nós, na nossa caminhada, amém? Encerrando hoje aqui o capítulo 4, que o Senhor te abençoe poderosamente, guarde, proteja, seja com você, dando sabedoria do alto, aleluia. Irmão, nos ajude a fazer essa obra, envie esse link para os seus contatos, para aqueles que estão afastados, longe do Senhor, para que a gente possa pregar. Quantos estão aí desanimados, irmãos, longe do Senhor? E a palavra, ela liberta, ela cura, ela salva. O intuito nosso aqui é ganhar almas, irmãos. Você sendo um instrumento também para o reino de Deus, amém? Nos ajude. Deixa aí o joinha, compartilhe, aleluia, para a gente poder alcançar mais vidas, e isso para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.